A Módulo FM apresenta Mente Aberta. Mente Aberta. Um programa de bate-papo e muita informação. Oferecimento: Andap Autopeças, Unicep, Rações Saborosa e Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Olá para você que acompanha a Módulo FM, a gente tem o prazer de começar a conversar a partir de agora com o José Henrique de Freitas Vilela, ele que atua na Vigilância à Saúde e Segurança dos Trabalhadores Eletricitários do setor elétrico em Minas Gerais, mais especificamente na CEMIG, são trabalhadores próprios e terceirizados. Zé, com a autoridade de quem está há 35 anos na área, a gente recebe você aqui na Módulo, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Leide, pela oportunidade de falar com que nos ouvem, né, e que nos assiste também, para trazer informação e, é claro, apresentar aqui um campo de ideias que eu acho que é importante, tanto para nós trabalhadores, mas para todos aqueles que dependem da energia, que é um bem essencial para a vida e também para o desenvolvimento econômico. Zé, você é uma pessoa muito experiente, trabalha especificamente nessa questão da área da segurança dos trabalhadores. Essa segurança ela vem sendo precarizada, a gente tem o registro nos últimos tempos de alguns acidentes. Isso tem ficado comum na área da eletricidade aqui em Minas Gerais? Na verdade, isso não é comum só na área da concessionária de energia de Minas Gerais, que é a CEMIG. Isso é comum em todas as áreas de concessão de energia, porque a área de concessão de energia no Brasil, a partir da década de 90, ela foi levada a ser privatizada de um setor estratégico muito importante, que era estatal e bem regulamentado, mas por uma visão de entregar isso ao mercado foi privatizado. Então, desde então, o que acontece? Logo que acontece a privatização, de imediato é redução de quadro de trabalho, diminuir as manutenções, porque aí a visão passa a ser o lucro. Então, não é uma particularidade da CEMIG, isso é no setor elétrico. Na CEMIG a gente vive isso por volta de 1995, começa a acontecer. Em 97, no governo Azeredo, ele coloca à venda as ações da CEMIG, vende só 33% para a S.A. Salter, que era um consórcio americano, e esses 33% dão um poder de mando de um acordo de acionista absurdo. E aí a gente começa a ter precarização e aumenta ali, mesmo não privatizando, mas se preparando para a privatização, começa a ter uma gestão privada. E nisso, isso foi aumentando em uma escala absurda. Nós tivemos uma interrupção à época do governo Itamar, que ganha o Estado, inclusive é bom lembrar, né, o Itamar mobilizou a polícia militar lá para a região de Furnas. Eu lembro disso. Enfrentando, né? Os outros falam assim, não, mas... Falava CEMIG dos mineiros. Aí o povo fala assim, mas que absurdo é esse, né? Como que vai conseguir? Não, mas é um ato político importantíssimo, de um estadista, de um republicano. E naquele momento ele conseguiu rever o acordo de acionista. E ao rever o acordo de acionista, ele pega e muda a Constituição do Estado de Minas, né? Com a Assembleia Legislativa, falando, olha, agora para vender qualquer estatal, tem que passar pela Assembleia com voto qualificado, né? E aí também tem que passar por um referendo. Isso foi dificultando, mas aí a gente tem os governos de Aécio, o governo também do Anastasia, até mesmo num governo dito de esquerda, Pimentel. Né, do Pimentel, que houve uma melhora em relação à saúde e segurança, mas continuou tudo do mesmo jeito. E nós temos o agravamento agora nos 2 mandatos do governo Zema, porque aí ele veio com compromisso mesmo, né? Isso está no seu plano de governo, né? No programa de campanha, de privatizar. Então, nós já chegamos ao absurdo na CEMIG de ter, em média, uma morte a cada 45 dias e, infelizmente, a partir agora do meio do ano, a gente volta a ter isso. Então, desde o dia 3 de julho, com a morte do Gabriel Luciano, que um menino de 26 anos trabalhando na CEMIG, que morreu ali na sede Pai Joaquim, nós já tivemos 5 acidentes. Então, se você fizer a conta, até o último que aconteceu agora com David Mendonça, lá em Campo Belo,
você vai ver que voltamos a esse número horrível de 45, a cada 45 dias a morte de um eletricitário. A gente vê, Zé, que você fica até emocionado em falar dessa história, porque você é essencialmente um trabalhador, né? Você tem orgulho de se mostrar como um trabalhador. São os riscos, tá tudo precarizado, tá fragilizado. E essas pessoas que perderam a vida, elas eram concursadas, elas eram terceirizadas? Como é que é o enquadramento disso? Ô Leide, a CEMIG já chegou a ter 18 mil trabalhadores. Ela vai reduzindo esse quadro. Hoje nós somos 4.900 trabalhadores do quadro próprio. Nós temos 23 mil terceirizados. Muita gente fala assim, olha, essa empresa estatal ruim, na verdade, ela é estatal só no direito, só no documento, mas na gestão de fato ela é privada. Então, nós tivemos até agora morte de 2 trabalhadores do quadro próprio, que foi o Gabriel Luciano, trabalhando na UNSE do Pai Joaquim, que foi o Marcelo Santos. Onde que é a sede Pai Joaquim? Onde é? A sede Pai Joaquim, ela fica num triângulo, ela fica ali entre Sacramento, Araxá, Uberaba e Santa Juliana. Tá. Ela é tida como a Pontal do Triângulo, né? Perto do Não, Pontal. aqui é Alto Paranaíba. É Alto Paranaíba. É Alto Paranaíba. Tá. Eu tô falando um triângulo, porque tem muitos municípios. Cada um reivindica, porque lá é uma usina, pequena PCH, uma pequena usina hidrelétrica, sabe? Já de muito tempo, e tem a subestação. Então o Gabriel, ele acidentou junto com mais 9 pessoas lá, e ele é que veio a falecer no dia 3 de julho desse ano. O que foi o acidente? O que aconteceu? Foi eletrocutado, estava fazendo uma atividade, Leide, que já estava levantada desde 2019, e é isso. É o que a gente fala que é a gestão privada. Não, eu não vou fazendo, eu acabei com as equipes foram reduzindo, eles juntaram quem só fazia operação, com quem fazia manutenção, mas não tem a mesma formação. Então lá é uma sucessão de erros. E que levou um menino que estava com 4 anos só de CEMIG. Na área ele estava só com 9 meses, né? Tinha outra equipe lá, mas a equipe tinha gente que estava trabalhando doente, com pressão, assim. A gente fala, parece que é uma coisa da época medieval. Infelizmente é isso. Se para nós que somos do quadro próprio está assim, você imagina para os terceirizados. Os terceirizados ganham em salário entre R$1.600 e R$2.000. Tem gente que prefere, nessa condição, sair e trabalhar como servente, que é quase o mesmo salário e menos risco. Então, o que nós temos nesse momento? Nós temos a morte de 2 trabalhadores do quadro próprio da CEMIG e de 3 trabalhadores das empreiteiras. Isso de julho para cá, sabe? Aí vai falar, não, mas foram os trabalhadores que erraram? Não, os trabalhadores estão com sobrecarga de trabalho, as instalações e as redes estão precarizadas, existe aí também a falta de treinamento, o recrutamento, por exemplo, dos trabalhadores terceirizados hoje, muito ruim, o treinamento pouquíssimo. E aí não é discriminando nenhum trabalhador, mas para esse setor ele precisa de gente especializada, precisa de investimento para isso. Então tem gente que há 1 ano atrás estava trabalhando como servente, trabalhou 6 meses como ajudante e depois é promovido eletricista e está trabalhando. Então praticamente ele sabe, é só emendar um cabo, uma chave, mas assim, ele nem entende o risco que ele está submetido. Isso é muito sério. Ô Leide, é seríssimo, e para gente que conhece, é de ferir a alma. Porque eletricidade, ela não é algo que pode ser banalizada, ela não pode ser tratada pensando só no lucro. A gente pensa, mas uma empresa tem que ter lucro. A CEMIG é uma empresa de concessão pública. Ela é uma empresa de economia mista criada em 1952 pelo Juscelino Kubitschek. Então, se é economia mista, lá na hora que teve a lei estadual, está admitindo, eu vou ter um acionista aqui e ele vai colocar dinheiro e vai receber. Isso não é um problema, certo? Mas nós começamos na década de 90, mundialmente, a pensar na desestatização do setor energético e elétrico. Então, o setor elétrico, a CEMIG está dentro do setor energético. Então, começa-se a pensar isso. Esse é um modelo que ele é extremamente danoso, porque a energia ela depende
de uma visão técnica, estratégica, sistêmica, sustentável, de muita compreensão do que está acontecendo no momento. E nós não temos isso, por exemplo. Quando você privatiza, quem vai ser o CEO dessas empresas? Você traz alguém do mercado e do mercado de ações, porque o que eu tenho que fazer é dar lucro. E aí, a primeira coisa que faz, reduz mão de obra. Aí qual que é a outra coisa? Fecha-se, igual os bancos fazem, vão fechar a agência, fecha localidades. Aqui na nossa região, para o povo entender, a gente tinha eletricista em Guimarães, em Cruzeiro da Fortaleza, em Serra do Salitre, em Iraí, em Romaria, em Abadia dos Dourados, em Estrela do Sul. Hoje nós só temos em Monte Carmelo e aqui. A gente tem que sair daqui para ir lá em Vazante. Então você começa a fazer isso. Aí você não faz as manutenções, porque é tudo, eu tenho que ganhar dinheiro. Então você chega nessa condição, e principalmente no momento contemporâneo, que tem incrementos de novas energias, que está entrando, aí você fala, que beleza, as usinas fotovoltaicas e eólicas, elas não entram no sistema e ele aceita, senão você precisa ter uma adequação. Então, se você não está mantendo o sistema da forma confiável, como que vai entrar? Então, isso gera interferência no sistema. Aí você fica olhando isso tudo. O momento que nós vivemos climático impacta nisso. Isso que eu ia te perguntar. Ainda pior ainda o cenário, essa falta de chuva que a gente está vivendo agora? Não é só a falta de chuva. É a falta de chuva, é o calor. Isso tudo influencia. Por exemplo, da mesma forma que na sua casa, você lá dentro, você vai sofrer uma influência maior de altas temperaturas e também de baixas temperaturas, as instalações são dessa forma. Elas, nominalmente, da forma que tem que trabalhar, tem uma temperatura. Então, quando aumenta muito, os equipamentos, eles desgastam mais. E se eles já estão sem manutenção, muito mais. Aí aumenta a demanda de consumo. Quer dizer, além dele não ter a mesma eficiência, o mesmo rendimento, você ainda vai entrar com mais demanda. Aí acontecem os problemas. Você não tem equipe para poder atender a tempo e a hora. Por exemplo, aqui em Patrocínio, na região, a gente fala por subestação. A subestação aqui de Patrocínio, o consumidor urbano tem que ser atendido em 2 horas e 40 minutos. Qualquer um. O rural em cerca de 4 horas e pouco. Mas você não tem efetivo. Quando o efetivo vai lá e não está preparado, então muitas das vezes o efetivo chega, isso aqui não é para mim, porque fala, eu fui lá e atendi, porque aí isso é tudo acompanhado pelo regulador, pela ANEEL. Nada que é feito a partir do momento que o consumidor reclama, fica só com a concessionária. Isso fica no sistema e é auditado e analisado, porque isso é que vai definir como que vão ser os reajustes, sabe? Sim. Então, aí você vai tendo toda essa escala, né? Então aí falta gente, falta manutenção. E tem uma coisa que é pensar, a gente está num país que a gente tem o benefício da energia mais limpa, da hidráulica. Aí fala, mas é limpa com todo o impacto, igual a gente vê em Nova Ponte, tanta terra que foi inundada, mas ainda é a mais limpa. Ela é renovável. Mas ela depende de como a gente trata o clima, de como a gente utiliza o recurso hídrico. Tem todo o sistema, né? Então, mas nós temos, para essas situações, dependendo da variação do sistema, a gente acaba utilizando, são usinas que entram, que usam os fósseis, né, que é o carvão, no nosso é o óleo diesel. Se impacta muito, encarece muito. Então, as fotovoltaicas que estão entrando, nesse momento, se você for buscar informação, as pessoas não estão tendo seus projetos aprovados para ligar 5 kW, 8 plaquinhas em casa. E não tem a infraestrutura preparada para a CEMIG absorver. Seria isso? E não é só a CEMIG, isso está acontecendo nacionalmente. Sim. Goiás, né? Tem muitos problemas também, né? Leide, Goiás é um exemplo... Eu quero só te pedir um minutinho, porque esse assunto é bom, e eu quero falar também de privatização com você depois, porque eu quero te passar o senso comum, que é do consumidor, e quero que você, uma especialista da área, fale sobre isso. A gente volta um minutinho. Mente aberta. Mente aberta. Voltamos com o José Henrique, a questão da privatização. Eu quero te fazer a seguinte pergunta. A gente, consumidor, vê o seguinte, parece que já está cristalizado na mente das pessoas, o Estado não dá conta mesmo, a energia não funciona, fica caindo aqui, queimando meus equipamentos, então privatiza que resolve. Qual que é a sua visão sobre isso? Esse pensamento, senso comum das pessoas? Claro que quando eu falar para o seu ouvinte, o consumidor, principalmente aquele que está bebendo na fonte de uma massiva informação que ela é oficial,
E eu até gosto de lembrar muito Oriano Suassuna quando ele falava a frase do Machado de Assis. Brasil real, ele é lindo e ele é provido perfeito, né? Tem muita gente pensando em fazer. Agora, o oficial é caricato e burlesco. Então, o oficial, ele tem uma habilidade de manipular a informação e os dados. Aí o Zé Henrique veio aqui falar, o ouvinte vai falar, o que é que um Zé Butina desse, um trabalhador, sabe mais do que o meu governador que eu elegi? Todo respeito à sua escolha, né? Mas nós precisamos nos informar. Então, aquilo que eu vou falar é importante que as pessoas busquem informação. Tem vasta informação. E ela não é ideológica, ela é técnica. É importante a gente ter informação técnica. Olha, a privatização causa aquilo que aconteceu no estado de São Paulo, que nós tivemos agora há cerca de 2 meses, que chamou a atenção. O apagão. Um apagão. Aí muita gente pensa, não, mas foi por causa da chuva. Afirmo para vocês que não é. Depois nós voltamos nesse ponto. Vamos falar aqui do nosso vizinho Goiás. Goiás tem uma das histórias mais caóticas e que perpetuam em relação a essa questão do setor público. Se eu só fazer um comentário com você, eu tenho um irmão que mora em Goiás e eu estava conversando com ele ontem, falando assim, nossa, mas aqui em Minas agora, pico de energia, o no-break não está segurando. Ele falou assim, mas eu já vivo esse Goiás tem muito tempo, agora que está acontecendo aí... Agora, a gente ri porque a gente é brasileiro, que é vontade de chorar, né? Chega a esse ponto da gente rir de algo que a gente fala que é lamentável, sim, né? Sim. Assim, que é desesperador. Sim. Mas assim, o brasileiro e o ser humano trata dessa forma, mas a gente não pode ficar só nisso, a gente tem que indignar e ir para uma ação responsável, né? Republicana, técnica, certo? É isso. Por exemplo, Goiás, a CELG, ela... com um péssimo resultado, devendo e atendendo mal. Todo mundo queria comprar. Mas todo mundo queria comprar. Porque tem isso, tem as estratégias. A CELG foi isso, quer dizer, colocando dinheiro, não vou falar o outro nome, mas saindo pelo ralo, né? Fazendo investimentos errados. Né? Investimentos errados. A CEMIG, ela está fazendo a mesma coisa, mas não faz. A CEMIG dá lucro. Se você for lá e na página... Relação Institucional da CEMIG, RI, você vai ver os balanços, você vai ver, né? Então, os acionistas estão felizes. Os acionistas estão felizes. Lá não. Mas era uma estratégia, porque a primeira estratégia que quem define que tem privatizar, ela tem piorar para com que o consumidor ele fique insatisfeito, ele movimenta, e aí o Estado chega e fala, eu tenho uma solução. Ou seja, é precarizar a empresa para facilitar a venda dela. Isso do bastidor, porque isso não é, tecnicamente, publicamente, ninguém fala isso, né? Não fala, por isso que eu estou te falando. Eu estou aqui falando, né? Sim. E eu já faço isso desde 1996. Pode ser que hoje, quem está me ouvindo vai ouvir pela primeira vez, mas eu tenho isso, mas não sou só eu. Vamos tirar isso da pessoa, tem um conjunto de pessoas que fazem isso, principalmente pessoas que estão no setor, né? Que são técnicos. Mas você está falando do apagão de São Paulo, teve o apagão em Araxá também. Mas é isso que eu vou te falar. Lá, vamos rápido no Goiás para poder entender. Precarizou, ficou ruim. Aí a Enel, que foi que ganhou a concessão, que é a mesma que está lá em São Paulo, manteve do mesmo jeito, porque quem vai comprar não vai melhorar. Eu vou pegar aquilo que eu puder, que me é garantido eu pegar de lucro, e o resto vai ficar. Então vai acontecendo. Aí isso tem que ser de Estado, né? Isso tem que ser um planejamento de Estado. Aí o Caiado, quando ganhou, falou, não dá. Claro, não foi o Caiado que tirou a Enel. Ele, como o agente público maior do Estado, eleito, fez as discussões técnicas através da Agência Nacional de Energia, de Ministério Público, então perdeu a concessão à Enel. Aí entrou a Equatorial, está do mesmo jeito, né? Em São Paulo, quem está lá em São Paulo é a Enel. O problema já existe. Mas por que ele apareceu? Então ele aparece pontualmente, né? Uma região fica, outra. Quando aconteceu esse apagão, que aí vem a justificativa que é por causa do vendaval, e não é porque você precisa ter melhoria da rede, tirar árvore, não é detonar árvore, sabe? Construir instalações que convivam com a árvore, tem várias coisas que você vai fazer. Sabe o que eu fico pensando, Zé? Por exemplo, a gente vive um clima tropical, mas eu fico pensando onde neva. Então, se fosse assim onde neva, se nevasse, não tinha mais fornecimento de energia. Então, não pode atribuir só a questão da natureza, né? Isso tem tecnologia, isso tem técnica, isso tem conhecimento para saber, a partir do momento que você recebe informação daquilo que vai ser impactado
pelo um clima que está impactado por nós, como que eu vou trabalhar? E eu tenho recurso para isso, sim. certo? Então, você teve isso lá e aí isso chamou atenção. Mas nós temos que lembrar que no início do ano, nós tivemos apagão lá no norte de empresa que foi privatizada, que era da Eletrobras, por falta de manutenção, subestação, que um equipamento deu um problema e quando ele deu problema ele foi tirando em cadeia, em cascata. Nós tivemos isso sexta-feira da semana atrasada, lá em Araxá. Araxá é um lugar que você sabe que tem uma importância para além da questão, né, da gente falar do turismo, né, terra de Dona Beija, dos doces. A importância do ponto de vista da produção, principalmente com relação à mineração, é muito grande. Então lá tem uma demanda muito grande de energia, tem empresas, indústrias. Lá tem 2 subestações da CEMIG e elas são interligadas. A mais antiga, ela está numa situação absurda, está largada. Então você tem 4 equipamentos de proteção para proteger os transformadores que recebem a energia da linha de transmissão que vem das usinas, chega ali e transforma para poder distribuir. Eles precisam de proteção. Para quando tem uma sobrecarga e desliga para não estragar, técnico, quando tem um defeito. Foi acabando, estava só com um equipamento. E há 2 semanas atrás, sem ser essa última sexta-feira, na outra, esse último pifou. Aí o que aconteceu? Primeiro, um grande erro. A equipe que acidentou lá em Pai Joaquim é que atende, mas não estava lá no momento. Aí levaram 2 eletricistas. Eu sou eletricista. Eu não posso ir lá na subestação. Lá depende, é uma carreira técnica e que tem que estar familiarizado. Tem gente que está familiarizado com a subestação e não está com a outra. A outra não pode, elas têm características diferentes. Levou 2 eletricistas e colocou operando uma coisa que não podia, porque está estourando. Tomou uma decisão para resolver rápido, mas colocando em risco a vida dos trabalhadores. Quando voltou, sabe como que tá? Tá ligado direto na rede, então não tem proteção. E qual a rede? A rede de Araxá para Patrocínio, que sai aqui da subestação de Patrocínio para Araxá, é uma rede de transmissão. A de de Biá para lá, 2 lá de Jaguara, ali próximo a Sacramento. Então, se acontecer um problema agora, desliga isso tudo. E o sistema elétrico, ele funciona como um balanço, tá? Eu e você balançando. Claro que eu muito mais pesado que você, mas a gente mantém um pêndulo, não é assim? Mas se sair um de nós, o balanço não vai lá no chão, sistema elétrico é isso. Quando você tira um componente, igual esse que eu estou falando dessas redes, se sair, eu vou falar para você, Lede, vou falar para quem nos ouve, quem nos assiste, nos vê aqui. Pode tirar, não é só a região, pode tirar o setor elétrico. Porque falta investimento. Então, do mesmo jeito que está sem equipamento lá, aqui em Patrocínio tem um equipamento, um dos disjuntores aqui está com problema, porque ele vaza gás, ao vazar gás ele não atua direito. Tem 2 subestações lá em Patos que estão com problema. A 1 e a 2, elas não entregam energia para a outra. Aí Patos está pegando lá de Carmo do Paranaíba. Com isso, se acontecer problema, sabe onde protege? A subestação ali de Guimarães e lá de Coromandel. Quer dizer, tá vendo? Nós estamos fragilizando. Né? Tudo interligado. Agora, Zé, claro que sem citar nomes, mas é uma preocupação, a gente como empresário e tal, você já está recebendo preocupação de empresários que têm na energia um insumo muito importante sobre esse processo todo, essa questão toda, porque a energia ela é estratégica. Para você ter desenvolvimento de indústrias, empresas, precisa ter energia, né? Eu converso com as pessoas. Eu trabalhei na CEMIG até sexta-feira da semana passada, né? Então, eu tinha contato, a hora que eu estava atendendo o consumidor, e eu vou ter tanto com o consumidor comum, né? Quanto com aquele... Você tem relações, tem relações. Com as pessoas, por exemplo, se eu quiser saber alguma coisa de energia em patrocínio, eu vou perguntar para você. Então, eu converso, tem muitos empresários, tem muitos comerciantes que eu converso e explico, né? Então, eles estão preocupados. Mas vamos pensar o seguinte, nós tivemos uma audiência pública há cerca de 2 semanas na região de Uberlândia, que a deputada Ana Paula Carneiro, né? Leão Carneiro, lá de Uberlândia, do Odel, né? Ela provocou, através da Câmara dos Deputados Federais, né? Ela fez uma audiência, tanto com o pessoal do agro, quanto da indústria ali da região de Uberlândia e do sul de Minas. Nós tivemos, quinta-feira passada, lá em Paracatu, com a deputada lá estadual de Paracatu, levando a Assembleia Legislativa para poder discutir.
Então, isso é algo que todo mundo está sabendo. É claro que é aquilo que eu estou te falando. Quando a palavra oficial vem, o agente da CEMIG vem falar, não, mas nós estamos fazendo investimento de 1,4 bilhão até 2027, vai resolver. O problema é agora, né? Mas o problema é agora. E a decisão foi tomada por essa gestão da CEMIG há cerca de 3 anos atrás. Então, o que chega de problema agora, ele tem a ver com uma decisão que foi tomada. Estava ruim antes? Sim. Não podemos colocar isso também só na conta de um governo. Nós temos que, isso eu tenho tranquilidade. Eu posso falar que depois do Itamar, todos, inclusive o Pimentel do PT, contribuíram para a piora. O que a gente tem agora no Zema é que existe algo do ponto de vista mais efetivo de querer privatizar, mas nós não podemos aqui, nesse momento, ser partidário. A gente tem que discutir isso de forma geral. Né? Por isso que eu falo que assim, eu gostaria era de fazer o diálogo, claro. Eu estou aqui provocando com aquilo que eu tenho de informação e eu sei que tem gente muito preparada para fazer isso. Por exemplo, a Clarice Ferraz do Ilumina, né, que é uma técnica que entende isso. Estava no Congresso, inclusive, falando sobre, por exemplo, eu sei que Patrocínio tem condição de trazer ela e chamar, aí eu estou falando com quem é da economia aqui, com quem são os representantes públicos, de chamar uma técnica, aí vai chamar alguém da CEMIG, vai chamar a representação do trabalhador para ter isso e saber como que eu atuo, e é possível atuar. Então eu falo, eu estou investindo 1,4, mas eu não fiz a manutenção, é tudo interligado. Então não adianta eu ter um novo se eu não tenho a rede antiga. Eu preciso dela para poder funcionar. Então é essa situação e ela é algo que coloca em risco a vida das pessoas. Eu não estou falando só dos meus companheiros, né? Do Gabriel Luciano, do Marcelo Santos, do André Luiz, do David Mendonça, que foi o último agora. Todos jovens? Todos jovens, né? 33. O Marcelo um pouquinho mais velho, que ele tinha 40 anos. Jovem, mas ele era. Não é o que eu estou falando, mas assim. Sim. Mas em comparação com os outros, né? Mas ele tinha só 2 anos e pouco de CEMIG, né? Agora, 26, 33, e aqui é claro que isso em algum momento chegará, né? É aqui desejar, né, a família enlutada do David, né? Um momento muito difícil, e é muito difícil a morte de acidente de trabalho. Principalmente com eletricidade. Tinha uma vida pela frente, né? É uma vida, mas você imagina, aquele que estava trabalhando junto, ele ouviu o grito, ele ouviu o curto. Traumatizante, né? Depois você vê o corpo queimado. Aí você fala, não, mas foi ele que errou. Não, quantas horas que ele estava trabalhando, quantas equipes que tem naquele lugar, qual que era a pressão dos consumidores, qual que é a ferramenta, qual que é o treinamento. Ah, não, eu vou olhar só o evento final, ele acidentou, é aqui. Não. Essa é uma visão ultrapassada de fazer a análise de eventos de acidente através do erro humano e jogando essa responsabilidade. O que é contemporâneo hoje é ergonomia e ergologia da escola francesa. Inclusive, nós temos a ajuda do professor Francisco Antônio de Lima, o Chicão, que é um professor da UFMG respeitadíssimo no Brasil para a questão de discutir a organização do trabalho, né, como ele se organiza para ser seguro, e as análises de acidente. Então aqui a gente está falando da vida, tem muita informação a trazer, é claro que... Vai ser virar outras vezes. Se você ficar falando aqui, acaba que não chega, né, aquilo que é essencial, então isso tem que ser feito em recortes mesmo, de forma mais específica. Por exemplo, uma hora vir aqui falar qual que é o direito do consumidor. Sim, né? sim. Você já está convidado, inclusive. Mas é isso, assim, eu sei a importância do que a comunicação faz, né? A Módulo tem esse papel de levar essa informação, ela aqui está levando um contexto mais amplo, cada um vai pensar aquilo que entender que o serve, mas serve como uma provocação para que você aí, através desse espaço, traga outras pessoas, converse, escute o CEMIG, né? Porque a gente tem que escutar todos os lados. Com certeza. Né? E obrigado pela oportunidade. Zé, muito obrigada a você por ter aceito o nosso convite. É muito bacana a gente ver uma pessoa tão comprometida como você com uma área tão séria para a gente. Muito obrigada, essa é a primeira de várias outras e fica aí o microfone para você fazer suas considerações finais. O que eu quero agradecer é a oportunidade, né? Agradecer de poder ter sido um trabalhador que através de um concurso público trabalhou numa empresa de concessão pública que tem um papel social e econômico, e é isso que são as empresas, né?
E através disso eu pude aprender muito, procurei devolver ao público o que eu falo. Quem trabalha numa empresa pública, não é a empresa pública que é dono do emprego e nem você, é o público. Então você tem que olhar todo o arcabouço legal, aquilo que é a sua obrigação, você tem que entregar para o público. E aqui eu termino com muita tristeza em relação às mortes, né? Então, eu sei o que está passando na família, eu vivi muito isso aqui, porque eu acompanhei o acidente do Farley, o jogador de futebol. Sim. Do Lúcio Neri, que mora aqui perto de você, aqui no Santo Antônio. Sim. Teve amputações, eles não faleceram, mas então eu acompanhei aquilo. Então aqui em Patrocínio, acompanhei a morte do Clóvis, que era um trabalhador daqui, né? Morreu aqui. Então eu sei a tristeza. Então nesse momento é isso, é muita dor, mas ao mesmo tempo não posso ficar preso a essa dor sem tomar uma atitude. Mas é uma atitude que será tomada junto com todos e na proporção de cada um. Tá? Muito obrigado. Muito obrigada. Esse é o José Henrique Vilela, que é eletricitário e é uma pessoa que trabalha com a segurança dos trabalhadores aqui em Minas Gerais, na área da eletricidade. A todos vocês, muito obrigada pela sintonia. Até o próximo programa. Você ouviu na Módulo FM Mente Aberta. Mente Aberta. De volta na próxima sexta-feira. Até lá. Oferecimento Andap Autopeças, Unicep, Rações Saborosa e Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil.